Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Olhe à sua volta e perceba que poucas mulheres e garotas da vida real são como as fotos e os vídeos que você vê na internet. Você não precisa se preocupar com isso. Com muito amor, sua querida Rafa adulta que te ama muito. Querido Jorge, você se preocupa demais. Tem um medo terrível de fracassar e de cometer gafes sociais, por isso está sempre a todo vapor, não só no trabalho mas também em seu tempo livre. Quero lhe dizer que você não precisa se desgastar tanto. Você é bom o suficiente do jeitinho que é. E tudo que você faz, faz bem mesmo quando não se esforça tanto. Suas crenças negativas tais como, não sou bom o bastante, ou tenho que conseguir tudo sozinho, vêm do passado dos seus pais. Sei que as coisas não foram fáceis para você. Sua mãe estava sempre estressada e seu pai nunca estava em casa. Você fazia de tudo mas nunca conseguiu fazer sua mãe feliz de verdade. Ela vivia exausta e infeliz, e você achava que tinha que ser um menino ainda melhor. Era por isso que se esforçava tanto na escola. Mas olha, você não tinha culpa pela infelicidade da sua mãe. Ela precisava de ajuda, mas você não tinha obrigação nem condições de ajudá-la. Ela estava sempre tão triste porque a criança sombra dela também estava cheia de dúvidas sobre si mesma. Sua mãe também sempre achou que não era boa o bastante. Mas hoje é tudo muito diferente. Somos adultos e livres. Vamos finalmente curtir a vida. Você não precisa ser sempre o melhor em tudo. Relaxe e volte a jogar futebol já que sempre gostou de fazer isso. Vá se divertir um pouco. Isso é muito melhor para seu bem-estar do que se matar de trabalhar. Com muito amor, Jorge. Exercício. Compreenda sua criança sombra. Este exercício também vai ajudar você a enxergar o que é a percepção da sua criança sombra e o que é a percepção do seu adulto interior, de modo que você tenha mais liberdade para tomar decisões e agir. Escolha um problema que você esteja enfrentando com alguém ou consigo mesmo. Em seguida pegue duas cadeiras e as posicione uma de frente para a outra. Sente-se numa delas e entre no modo criança sombra. Fale sobre seu problema tomando exclusivamente a perspectiva da criança sombra. Deixe que ela fale sobre seus sentimentos e crenças que têm relação com o problema. Perceba conscientemente como seu problema soa quando você o conta e o vivência a partir da perspectiva da criança sombra. Agora saia do modo criança sombra e entre no modo adulto interior. Para enxotar sua criança sombra, você pode dar uns tapinhas no corpo ou alguns saltos. Já no modo adulto, sente-se na outra cadeira. Dessa posição, observe a criança sombra que estava sentada na cadeira à frente havia pouco, e analise seu problema com sua mente crítica. Um exemplo: Bárbara sofre de crises de pânico. Ela tem medo de se deslocar a pé ou de carro, pois acha que vai se descontrolar ou desmaiar. Peço a ela que entre completamente no modo criança sombra e me descreva seu problema a partir daí. A criança sombra de Bárbara diz: quando me imagino sozinha na rua, imediatamente entro em pânico. Eu me sinto pequena e desamparada. Fico com um medo terrível de cair. Morreria de vergonha se isso acontecesse, sem contar que é perigoso, eu poderia até morrer. Ninguém nunca me ajuda. Quero que minha mãe me ajude a sair de casa. Sozinha eu não consigo. Agora eu peço a Bárbara que mude de cadeira e entre no modo adulto. O ego adulto dela diz: eu vejo uma menina que tem medo de andar com as próprias pernas. Objetivamente falando, ela não corre nenhum risco. Mesmo que desmaiasse, o que é muito improvável, sem dúvida alguém na rua a socorreria. Não, acho que na verdade o problema é que essa menina se considera incapaz de se virar sozinha, ou sem a mãe. A meu ver fica claro que ela ainda não se desligou dos pais. Ela queria alguém que tomasse conta dela e assumisse a responsabilidade por ela. Não se sente autossuficiente nem à altura de enfrentar as dificuldades da vida. Acho que preciso cuidar melhor dela. Ouvir mais vezes como ela se sente. Com essa dinâmica de diálogo das cadeiras, fica claro para Bárbara que por trás de seu medo de sair de casa sozinha se escondem medos antigos de quando era criança.
Ela se dá conta de que vinha reprimindo sua criança sombra, que anseia por afeto e apoio, mas agora poderá refletir sobre seu forte apego aos pais e trabalhar ativamente essa questão para se tornar autossuficiente e ganhar mais autoconfiança. A maioria das pessoas tem dificuldade em separar sua criança interior de seu adulto interior. Por exemplo, na posição da criança elas falam como adultos e dizem coisas que uma criança pequena nunca formularia, e vice-versa. Com Bárbara foi assim no início, o diálogo da cadeira reproduzido aqui foi resumido e adaptado. Por exemplo, no modo de criança sombra, Bárbara disse: "Eu sei que meus medos são exagerados." Essa avaliação racional, entretanto, partiu de seu ego adulto. Por outro lado, na posição do adulto, ela disse que iria ficar escondida em casa, um desejo que partiu da criança sombra. Talvez você esteja se perguntando por que a Bárbara adulta desejaria ficar escondida em casa. A resposta é que a criança sombra dela tem medo de não ser capaz de se virar no mundo lá fora. A Bárbara adulta gosta muito de estar cercada de pessoas, mas seus medos a impedem. Na verdade, não é fácil distinguir com clareza a parte que pertence à criança da que pertence ao adulto. Por isso, certifique-se de estar falando e se sentindo como uma criança quando estiver na posição de criança. E tenha muita atenção ao analisar seu problema de forma objetiva quando adotar a posição de adulto. Você também pode fazer este exercício por escrito, já que assim às vezes é mais fácil manter a distinção entre as duas partes. Exercício: as 3 posições da percepção. Este exercício anda de mãos dadas com o anterior. Na verdade, ele deve ser encarado mais como uma ferramenta para estruturar sua realidade. As 3 posições da percepção formam uma base firme sobre a qual você vai poder resolver seus problemas e regular suas emoções. No começo, você pode praticar as 3 posições da percepção mudando de posição no cômodo. Aos poucos, procure mudá-las mentalmente, para poder acessá-las a qualquer momento e em qualquer lugar. Imagine um conflito frequente que você tenha com determinada pessoa. Por exemplo, pode ser que você vez ou outra ache que seu parceiro não o enxerga nem o leva a sério. Ou que seu chefe sempre exagera na quantidade de trabalho que deixa na sua mesa. Ou que sua colega pede ajuda a todo instante, mesmo que você esteja com trabalho até o pescoço, etc. Escolha um cômodo e fique de pé em determinado ponto. Adote a posição da criança sombra e analise por esse olhar o problema que você costuma ter com fulano. Perceba conscientemente como a criança sombra sente o problema e quais crenças vêm à tona. Dando uns tapinhas no corpo ou pulando, afaste a criança sombra. Em seguida, vá para outro ponto do mesmo cômodo e assuma o papel de fulano. Observe a si mesmo e a situação do ponto de vista dele. Como ele se sente em relação a você? Vá para um terceiro ponto no mesmo cômodo e observe vocês dois. Entre no modo adulto e analise a situação de fora. Perceba a si mesmo e fulano como se fossem atores num palco. Pense quais conselhos você daria à sua criança sombra. Perceba que a criança sombra rapidamente se julga inferior nessa dinâmica e transforma fulano em inimigo. Da perspectiva da criança sombra, é necessário se proteger, atacar, se justificar ou fugir. Outro exemplo da minha prática. Germano, de 69 anos, namora Miranda, de 65 há alguns anos. Algumas crenças da criança sombra dele são: não devo me defender, tenho que me adequar a você, não posso ser eu mesmo, o que levou a uma enorme necessidade de fuga como estratégia de autoproteção. Sua criança sombra quer fugir para se sentir livre. Ou seja, Germano tem medo de estabelecer vínculos. Numa sessão de terapia, ele me contou que tinha, novamente, se irritado com Miranda. O plano original dele era ir direto para casa após uma curta viagem com amigos numa noite de domingo, mas seu filho Manuel, já adulto, o convidou a passar uma noite em sua casa, que ficava próxima de onde Germano estava. Germano então ligou para Miranda para avisar que chegaria um dia depois do previsto. Na segunda-feira, seu outro filho Bernardo foi visitar Manuel e os dois pediram ao pai que ficasse mais uma noite. Germano gostou da ideia. Mais uma vez, ele ligou para Miranda, avisando da nova mudança nos planos. Miranda começou a resmungar e Germano ficou tão irritado que por pouco não terminou com ela, novamente.